Está escrito assim: amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde como bem vai a tua alma. Deus, ele deseja que você tenha sucesso em todas as áreas. Família, tenha sucesso na vida financeira, que você tenha sucesso na saúde, prosperidade, gente. Prosperidade envolve tudo isso. Prosperidade de Deus abrange sucesso em todas as áreas. Isso não quer dizer que você não vai passar lutas, dificuldades. Jesus, ele mesmo disse: nesse mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Mas olha, está escrito assim que Deus sempre, não é esporádico, sempre nos dá vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse Natal, você já ganhou presentes? Você já deu presentes? Olha, é muito bom ganhar presente. É excelente ganhar presente, é muito bom, tá bom? Mas hoje eu quero falar com vocês do maior presente que Deus já deu para a humanidade, que se chama o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse presente maravilhoso que nós devemos adorar, exaltar, tá bom? Jesus, ele se entregou por nós, o amor dele foi tão grande, ele que chegou ao extremo dele entregar a vida por mim, por você. O sofrimento de Jesus foi extremo. Não sei se você já assistiu o filme A Paixão de Cristo, mas a versão do Mel Gibson, que foi o filme que mais chegou perto da realidade do sofrimento de Jesus Cristo. Claro que Jesus sofreu muito mais. O filme de Mel Gibson, ele não mostrou, mas a Bíblia diz que os ossos de Jesus ficaram expostos. Tem uma profecia que diz assim: olha, eles poderiam contar os meus ossos. Se você estivesse no dia da crucificação, você ia ver os ossos da costela de Jesus, os ossos das pernas, porque os chicotes romanos tinham várias pontas. Agora imagina o chicote entrando na carne de Jesus. Quando o soldado romano puxava, saía rasgando a pele, a carne. Jesus ficou, como a expressão que nós usamos, Jesus ficou em carne viva. Se você estivesse lá, você veria os ossos de Jesus. Mas foi o filme que mais chegou perto da realidade do sofrimento de Jesus. Olha, Jesus é maravilhoso, ele te ama, ele ama todas as pessoas e ele quer que as pessoas sejam salvas. O desejo de Deus é pela salvação de todo Israel, não só Israel, mas pela salvação de todos os pecadores, tá bom? Jesus quer te salvar, transformar a tua vida. E olha, quando Jesus entra na vida de alguém, é para transformar. Quando alguém abre o coração para o Rei dos Reis, é para que essa pessoa seja transformada. E olha, Jesus, você não imagina o futuro que Jesus tem para você. Jesus é maravilhoso, tá bom? É maravilhoso. Está escrito assim na Bíblia: era necessário Jesus passar por Samaria. Por quê? Naquele período, os samaritanos não gostavam dos judeus e os judeus também não gostavam dos samaritanos. Para você ter ideia, um dia Jesus estava na aldeia dos samaritanos e simplesmente não quiseram hospedar Jesus. Se ele chegasse numa pousada, não, você é judeu, aqui você não dorme. Então, alguns discípulos ficaram bravos e disseram assim: Jesus, vamos orar para fazer igual Elias, que orou, desceu fogo do céu. Vamos orar para Deus queimar tudo isso. Olha só que loucura. Então Jesus falou assim: ei, vocês não sabem que espírito sois? Em outras palavras, vocês não são mais do espírito de Elias. Elias era o espírito da antiga aliança, da lei de Moisés, que era olho por olho e dente por dente. Antiga aliança. Eu e você, nós não somos mais do espírito de Elias, da antiga aliança. Nós somos do espírito da nova aliança, o espírito da graça. O apóstolo Paulo disse que o ministério de Moisés era o ministério da morte e da condenação. A nova aliança é o ministério da justiça e do espírito. Então Jesus falou: vocês não sabem que espíritos são? Em outras palavras, vocês não são mais do espírito da antiga aliança. Vocês são crentes de uma nova aliança. Aleluias. Jesus, por que era necessário ele passar por Samaria? Porque ali tinha uma mulher que seria salva e transformada por ele, mesmo ela sendo, entre aspas, uma inimiga do povo judeu. Mas para Jesus não existe essa possibilidade de não salvar qualquer pessoa. Mesmo ela sendo samaritana, Jesus veio à terra para salvar todas as pessoas. Samaritana, judeus, não judeus. Jesus veio salvar todas as pessoas. Então ele parou no poço de Jacó. Quem estava lá? Quem chegou lá? A mulher. E Jesus falou para aquela mulher: me dá água.
Ela falou, como pode o senhor judeu conversar comigo que sou uma mulher samaritana? Ela foi em um horário que geralmente as mulheres não vão buscar água, porque ela era uma adúltera. Jesus falou, você já teve 5 maridos e esse que você tem, e esse que você está agora não é o teu marido. Ou seja, ela era uma pessoa adúltera, mas Jesus veio salvar os pecadores. Ele mesmo falou, olha, eu não vim para os justos, eu vim para os injustos. Os justos já são salvos, eu vim salvar os injustos, os pecadores. Ele disse que os médicos são para os doentes. Está doente, precisa de um médico. Então, ele estava se referindo a si mesmo, eu vim salvar os pecadores. E ele salvou. Não só essa mulher. Você lembra o famoso episódio que todos nós conhecemos da mulher pega no ato do adultério? A população queria apedrejá-la. E Jesus, lembra o que ele disse? Quem não tem um pecado, atira a primeira pedra. Todos saíram sem atirar a pedra porque todos tinham pecado. É fácil jogar pedra no pecado dos outros. Então Jesus falou para aquela mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela olhou ao redor, ninguém saiu. Ele falou, nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Ele deu para ela o poder de não pecar. Em outras palavras, vai, eu te dou o poder para não pecar mais. Como Paulo disse que o pecado não nos domina mais, porque estamos na graça e não na lei. Aqueles que não têm Cristo são dominados pelo pecado. Eles querem, mas não conseguem se libertar. Tá bom? Então, Jesus transformou aquela mulher adúltera, perdoou ela, e lá no poço de Jacó encontrou outra mulher adúltera, e ele disse assim para ela, João capítulo 4, versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Essa palavra dom, no grego, é um presente. Então ele disse, mulher, se você conhecesse o presente de Deus, de quem ele estava falando? Dele mesmo. Deus nos deu vários presentes. Essa palavra presente aparece em vários outros versículos, mas também a palavra presente aparece em outras palavras gregas. Nessa daqui, Jesus falou, se você conhecesse o presente, Jesus é o maior presente que Deus deu para o ser humano. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai e mãe, você nem cogita essa possibilidade. Nem cogita essa possibilidade de entregar o seu filho para morrer por muitos pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira. Você que está me assistindo, Deus te ama. Você é o maior pecador de todos. Deus te ama. Mas se você, estou falando agora para quem não aceitou Cristo, tá, gente? Para quem não é salvo. Se você não aceitar Cristo, simplesmente você vai para o inferno, mesmo Deus te amando. Deus ama todas as pessoas. Mas ele deu livre-arbítrio. As pessoas fazem o que quiser com a própria vida. E eu não sou bobo. Eu escolhi a vida eterna, eu não sou bobo. Então não seja bobo. Escolha a vida eterna. No final dessa mensagem, eu vou fazer a oração da salvação. Aceite Cristo. Seja salvo hoje. Seja salvo. Então, Deus amou o mundo que deu. Ele deu esse presente chamado Jesus. Se você conhecesse, mulher, o dom de Deus, e quem é que está falando contigo, você me pediria e eu te daria água viva, que é o Espírito Santo. Presente. O que é presente, gente? Presente, vamos supor, você que está me assistindo, você com certeza já foi em alguma festa de aniversário. Agora imagina só, você chega na festa de aniversário e você procura o aniversariante e diz assim, olha, senta aqui porque eu quero fazer uma entrevista com você, para saber se você merece esse presente ou não. Você faz isso? É claro que não, isso é loucura. O presente você leva para o aniversariante, ele merecendo ou não. Ele não merece. Presente é isso, é de graça. Muitos pais dizem assim, filho, se você passar de ano, eu te dou um carro de presente. Não, isso não é um presente. O que é presente? Seu filho passou de ano ou não, tirou notas ruins ou não, você dá o presente. Presente é gratuito, não é por merecimento. Se eu tenho que merecer, isso é galardão, é salário. Está escrito na Bíblia que digno é o trabalhador do seu salário. Jesus uma vez falou que cedo eu venho e ele vai trazer consigo o galardão. Todos os cristãos um dia vão receber o galardão por tudo que fizeram aqui na terra para Deus. Você será galardoado. Você vai receber o seu galardão, a recompensa. Você vai receber essa recompensa
porque você fez algo para Deus, Deus é recompensador, ele é galardoador, tá bom? Mas presente você não merece. Se você prometeu algo para o seu filho, se ele tirasse notas boas na escola, isso é galardão. E isso é uma recompensa, tá bom? Não é presente. Então, Jesus é um presente que Deus deu. Agora, imagina só, outra possibilidade. Você dá presente para alguém e a pessoa fala assim, olha, não precisa, eu não quero, não precisa me dar presente. Não tem necessidade. Não, se alguém te deu presente, receba. Se eu vou levar o presente para alguém, eu quero que a pessoa receba, desfrute desse presente. Mas tem pessoas que ficam constrangidas, não tem necessidade. Deus deu o maior presente para a terra e mesmo assim muitos estão rejeitando esse presente. Eu estou falando para quem não é salvo, tá? Não estou falando para você, crente. Você não rejeitou Cristo, você já recebeu Ele como o seu único e suficiente Salvador. Mas o mundo está rejeitando esse presente maravilhoso que Deus deu. O João disse que Jesus veio para o que era seu, para os judeus. Mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, os seus o rejeitaram, os judeus. O mundo está rejeitando. Mas todas as pessoas que decidiram pela salvação, a partir do momento que aceitaram Cristo, Jesus deu para elas o poder de serem feitas filhas de Deus. Você já aceitou Cristo? Você que está me assistindo? Você é um filho de Deus, comprado, remido, lavado pelo sangue de nosso Jesus Cristo. Aleluias! Olha, se alegre, meu irmão. Você é um filho de Deus. Deus é o teu Pai querido. Ele deu esse presente para nós. E presente não é merecimento. Tá bom? Presente não é merecimento. Talvez muitas pessoas se sentem indignas, mas isso é presente. Você se sente indigno, receba Jesus. Ele vai transformar a tua vida. Um dia uma senhora falou assim para mim, pastor, eu vou deixar de fumar para depois ir na igreja. Eu falei, não, de jeito nenhum. A senhora tem que vir da maneira que está. É Jesus que vai ajudar a senhora a se libertar do vício. Venha da maneira que você está. Vá a Jesus da maneira que você está. Ele vai transformar a tua vida. É impossível alguém ter um encontro com Cristo e continuar com a vida da mesma maneira. Você vai ser transformado, tá bom? Mas vá da maneira que você está. Pastor, mas eu sou muito sujo. Meu pecado é muito sujo. Ei, não importa. Vá até Ele como você está. E olha, está escrito assim, que se o seu pecado for como escarlata ou carmesim, ele vai ficar branco como a neve e como a lã. Deus vai te lavar. O filho pródigo, você já leu essa história? Se nunca leu, leia na Bíblia. Procure aí na internet. O filho pródigo. Ele saiu da casa do pai. Foi cuidar de porcos e, para o judeu, cuidar de porcos, isso é o fundo do poço. Porque o porco é um animal imundo pela lei de Moisés. Foi cuidar de porcos e ele lembrou, os funcionários do meu pai vivem melhor do que eu. Eu voltarei para a casa do meu pai. Ele voltou e o pai fez um banquete para ele. Tá bom? Então, por mais indigno que você seja, é um presente. Presente não é merecimento. Receba esse presente chamado Jesus. Mulher, se você conhecesse o dom, o presente que Deus deu para a terra, e olha, na conversa com ela percebeu que Jesus era o Messias. E ela falou, espera aí, Jesus, eu vou até Samaria. Ela foi até Samaria. No mesmo dia ela virou uma evangelista. Ela chegou na cidade dela, venham ver, eu encontrei o Cristo, Filho de Deus. Ela evangelizou Samaria. Ela evangelizou os samaritanos. Ela teve um encontro com o presente de Deus. E o presente de Deus transformou a vida dela. Ela recebeu. Ela era indigna, claro, ela era uma adúltera. As mulheres da cidade não gostavam dela. Ninguém. Ela era mal falada. No mesmo dia ela teve um encontro com Cristo. No mesmo dia ela virou uma evangelista, uma pregadora do evangelho. Aleluias! Jesus é o maior presente que Deus já deu para a humanidade. Mas existem outros presentes que Deus também nos deu, tá? Outros, vários tipos de presentes que eu e você temos que receber sem tentar merecer, porque, vamos falar a verdade, ninguém merece. E tem outro presente que ele nos deu, em Romanos 5,17, eu particularmente gosto, é um dos meus versículos favoritos. O apóstolo Paulo disse assim, que todos aqueles que recebem a abundância da graça e o dom
Essa palavra dom é presente, mais uma vez, no grego. Da justiça, reinarão em vida. O que eu devo fazer para reinar em vida? Reinar em vida é você vencer sobre os problemas, sobre as dificuldades. O que você tem que fazer? Receber duas coisas. Abundância da graça. Não é só a graça, é abundância, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você pode ser o pior pecador do mundo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitas pessoas pegam esse versículo fora, tiram do contexto, interpretam de maneira errada e criticam aqueles que pregam esse versículo. Foi necessário o Paulo explicar, porque estavam acusando o apóstolo Paulo. Olha, o Paulo disse que quanto mais nós pecarmos, mais nós vamos ter a graça de Deus. Não foi isso que o Paulo disse, tá bom? Não foi isso. Ele quis dizer o seguinte: você pode ser o maior pecador, mas a graça de Deus vai hiperabundar e vai transformar você, vai hiperabundar na sua vida. Porque é impossível, pensa comigo, gente, as pessoas que tiram esse versículo do contexto, é impossível, eu sou uma pessoa salva, imagina só, Fábio, eu sou salvo, que maravilha, agora eu estou na graça, deixa eu ir ali roubar um supermercado. Isso não existe, a graça transforma a pessoa, é ao contrário, alguém era ladrão, a graça entra na vida dela, pronto, ela já não é mais ladrão. Você lembra de Zaqueu? Você lembra? Zaqueu era corrupto, mas Jesus foi para a casa dele e ele disse: eu vou devolver 4 vezes mais. Então, aonde abundou a graça, aonde abundou o pecado, se você é uma pessoa muito pecadora, a graça de Deus vai hiperabundar na tua vida e vai transformar você num filho de Deus em nome de Jesus Cristo. Então ele chamou a justiça de dom. Receba a abundância da graça e o presente da justiça. O que é justiça? Tudo que Jesus fez. Tudo que Jesus fez é a justiça. Justiça significa que você é uma pessoa justificada por Jesus Cristo. Você é uma pessoa justificada. Você é justo diante de Deus. O que isso quer dizer? Você tem uma posição legal diante de Deus. Mesmo sem merecer. Você aceitou Cristo? Pronto, a partir desse momento você tem uma posição legal diante de Deus. Isso é a justiça de Deus. É como se você passasse por um julgamento. Você era culpado, passou por um julgamento, foi absolvido. Pronto. Isso é a justiça de Deus por um só ato de justiça. Por um só ato de justiça, Deus justificou a muitos. Um ato, qual foi o único ato de justiça que justificou a muitos? A crucificação de Jesus. Um ato. A Bíblia chama isso de justiça. O que é a justiça de Deus? A definição de justiça de Deus é Jesus morrendo pelos pecadores. Isso é justiça. Por quê? Deus é justo. Está escrito que a alma que pecar morrerá. Pecou, tem que morrer. Então Jesus falou: deixa que eu morro no lugar deles. Olha só, Deus é tão justo que fez o Filho dele morrer para levar todos os nossos pecados e nos justificar pelo sangue dele. Oh, aleluias! Cristão, você tem esse dom da justiça. Você tem a justiça de Deus na tua vida. Não a tua justiça, mas a justiça de Deus. Por isso que Jesus falou: busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, não a minha justiça. Eu não tenho que buscar a minha justiça, eu tenho que buscar a justiça, primeiro a justiça do reino de Deus. Qual é a justiça do reino de Deus? Jesus. O Paulo disse que Deus fez de Jesus Cristo nossa sabedoria, nossa justiça, nossa redenção, nossa santificação. Jesus é a justiça de Deus. Então ele disse: busca primeiro a justiça de Deus, não a sua justiça, os seus méritos, a justiça de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, cristão, receba esse presente, simplesmente receba e seja abençoado em nome de Jesus. A Bíblia fala que Pedro foi pregar na casa de um homem chamado Cornélio. Cornélio chamou seus amigos, Cornélio chamou sua família. Apesar dele ser um homem religioso, ele não era salvo. Pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, se não aceitar Cristo não é salvo, tá bom? Quem salva é Jesus Cristo. Pedro pregou. No momento que Pedro estava pregando, as pessoas foram batizadas no Espírito Santo e depois batizadas nas águas. Então todos os que estavam ali ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios. Dom presente. Aqueles gentios mereciam. O que é gentio? Todo aquele que não era judeu. O Pedro ficou admirado. Porque o Pedro ainda estava em transição para o Evangelho. Então Pedro ainda estava admirado que Deus derramou um presente. Por isso que o Espírito Santo é presente. Não é por merecimento. Aqueles gentios pecadores mereciam? É claro que não. Mas no primeiro dia que ouviram o Evangelho, eles foram batizados no Espírito Santo. Um dia um homem viu que
Quando os discípulos colocavam as mãos nas pessoas, elas eram batizadas no Espírito Santo, sabe o que ele fez? Ofereceu dinheiro para receber esse presente. Então ele foi repreendido, disseram para ele, olha, você pensa que o dom do Espírito, o dom de Deus se compra com dinheiro? É um dom, é um presente, é de graça, não tem como comprar. Não tem como. O dinheiro compra muitas coisas. Mas ele não compra, por exemplo, a salvação. Ele compra um bom caixão. Se você quiser fazer, quem tem condições, faz um caixão de ouro, compra um bonito caixão. Mas ele não compra a salvação, porque é de graça, é muito caro. O salmista disse que se alguém fosse pagar pelo seu irmão o resgate da sua alma, não conseguiria. Os seus bens acabariam e ele não compraria. Por quê? A salvação é muito cara. Pense nos homens mais ricos do mundo, que têm nas suas contas bilhões. Eles não conseguem, com esses bilhões, pagar a salvação, porque ela é tão cara que é de graça. Por isso que Deus ele deu, tá bom? Então, ele falou que o dom de Deus você não se compra, você simplesmente recebe. O dinheiro compra uma excelente casa, mas não compra uma família abençoada. O dinheiro compra um excelente colchão, um excelente travesseiro, mas não compra paz. Paz só quem pode dar é Jesus. Ele disse, eu dou minha paz para vocês. Eu não estou pregando contra a prosperidade, tá bom? Deus quer que você prospere. Deus quer que o povo dele seja rico. Tá bom? Eu não estou pregando contra a prosperidade, só estou te ensinando que o dinheiro não compra tudo. Tá bom? Ele foi repreendido porque pensou que o dom do Espírito Santo se comprava com dinheiro. Não, é de graça, gente. Por isso que é dom. É um presente. Deus deu para mim e para você esse presente chamado Espírito Santo. Um presente chamado Jesus, um presente chamado justiça, um presente chamado Espírito Santo e um presente chamado vida eterna. O salário do pecado, Paulo disse, a morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é um presente. Não tem como comprar com dinheiro, com merecimento, com sacrifícios. Não tem como comprar, gente. É totalmente de graça, 100% de graça. Já ouviu falar de Martinho Lutero? Na época dele, a igreja vendia indulgências. Martinho Lutero aprendeu na Bíblia que o justo vive pela fé. Pegou as teses dele, pregou na porta da igreja e começou a ensinar as pessoas. Ei, gente, é de graça. Você cristão que está me assistindo, você já aceitou Cristo? Você tem a vida eterna. Você não vai ter, você tem ela nesse exato momento. Se você morrer agora, você é uma pessoa salva. O João disse assim para os crentes, eu estou escrevendo para que vocês saibam que tendes a vida eterna. Vocês têm, vocês não vão ter, vocês têm a vida eterna. Então o salário do pecado é a morte, glória a Deus, Jesus morreu. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é um presente que você não ganha por mérito, com a sua própria justiça, com sacrifícios que a Bíblia chama de obras mortas. Por isso que o Paulo disse que pela graça você é salvo. Não vem de vós, é o quê? Um dom de Deus. Olha o que o Paulo disse. É um presente de Deus, não vem de vocês. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é porque eu faço muitas coisas para Deus que eu sou salvo. Eu faço boas obras porque eu sou salvo. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço boas obras porque eu já tenho o dom gratuito de Deus. É uma consequência. Boas obras são consequências de uma salvação, de um espírito salvo. Tá bom? Talvez você já ouviu uma expressão, talvez você já ouviu alguém falar assim, olha, eu vou usar um exemplo, tá? Vou usar o meu nome. O Fábio é uma pessoa tão boa que quando morrer vai direto para o céu. Eu, Fábio, se não aceitar Jesus, eu posso ser uma pessoa boa. Eu ajudo os pobres. Eu faço boas obras. Eu me dedico à causa dos órfãos. Mas se eu, Fábio, não aceitar Cristo, eu vou com boas obras e tudo para o inferno. Pastor, então não vou mais fazer boas obras. É impossível alguém que é salvo não praticar boas obras. Porque Jesus ele foi claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só existe um caminho para chegar até Deus, Jesus Cristo. Não são boas obras. Lembre-se, boas obras são consequências de um espírito salvo. Eu faço boas obras porque eu sou salvo. Aleluias. A vida eterna é um dom, é um presente que Deus deu para mim, é um presente que Deus deu para você, cristão. Desfrute, desfrute, creia. Creia que você tem a vida eterna. Jesus falou, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aleluias. Olha os presentes que Deus ele te deu. E tem mais, hein?
Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o Paulo fala sobre os dons espirituais. Ali tem o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento. Essa palavra dom também é presente. Os presentes espirituais que Deus ele nos deu. Lembre-se, os dons do Espírito Santo não é para os perfeitos, para aqueles que merecem. Não, todo cristão, toda pessoa que aceitou Cristo, ela tem o dom do Espírito Santo. Principalmente o dom de falar em línguas, que está incluso ali em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Ali todos dons espirituais, presentes que Deus ele deu. O Espírito Santo é um presente, não é merecimento, gente. Se fosse por merecimento, nós seríamos perfeitos e não precisaríamos do Espírito Santo. Mas porque Deus deu o Espírito Santo? Porque nós precisamos, porque não somos perfeitos. A Bíblia diz que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você compreende? Então, não são os perfeitos que são usados pelos dons do Espírito Santo, são os cristãos, aqueles que aceitaram a Cristo, porque os dons do Espírito Santo são presentes que ele deu para a igreja. Deus deu presentes para a igreja, para os cristãos, para serem usados. O dom de profecia, dom de cura, os dons de curar e vários outros dons, variedade de línguas. Ô Jesus, obrigado por tanto presente que o Senhor nos deu. Um dia o apóstolo Paulo disse assim para Timóteo: pastor, não desprezes o dom que há em ti, Timóteo. Deus te deu um dom. Você que está me assistindo, qual o dom que Deus te deu? Não despreze ele. Você não despreze o dom, o presente que Deus te deu de orar em línguas. Imagina eu vou na sua festa de aniversário, levo um presente e você simplesmente despreza o meu presente. Você acha que eu vou ficar feliz? É claro que não. Agora imagina Deus. Deus deu o único filho dele para morrer por você, ser açoitado, ser crucificado, para dar para você, para o filho dele, entregar para você os dons do Espírito Santo e você despreza. Então Paulo disse: Timóteo, não despreza o dom de Deus que há em ti. O presente que Deus ele te deu. Não é bom, gente, quando você dá um presente para alguém e aquela pessoa, ela simplesmente ama aquele presente e te agradece. Poxa, muito obrigado. Obrigado por esse presente, eu gostei, eu amei esse presente. E você vê a pessoa usando aquele presente que você deu, é satisfatório. E olha, a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus te deu um dom, Deus te deu um presente, ele não vai tomar. Imagina, eu te dou um presente e depois pego ele de volta. Não, Deus não faz isso. Os dons de Deus são irrevogáveis. O dom da vida eterna, o dom de Jesus, o dom da vida eterna, o dom da justiça, os dons espirituais, todos eles são irrevogáveis. Lá no livro de Daniel, a Bíblia chama a justiça de Deus de justiça eterna. Ou seja, não tem como eu perder a justiça de Deus, tá bom? Eu sou ovelha de Cristo e ele disse que ninguém me arrebata das mãos dele. Ninguém me tira, ninguém tira você, nada nos separa do amor de Deus. Nada. Não é a altura, o sucesso, não é a profundidade. Pastor, eu conheço alguém que ficou rico e se afastou. Essa pessoa não era convertida. A Bíblia não mente, não está escrito que nada me separa do amor de Deus. Separou por quê? Porque aquela pessoa não tinha nascido de novo, tá bom? Então, nada vai me separar do amor de Deus. Os dons de Deus, os presentes que Deus me deu, são irrevogáveis. Ele jamais vai pegar esses presentes de volta, tá bom? Aleluias. Então, simplesmente, cristão, receba os presentes. Pare de tentar merecer com sacrifícios, com justiça própria. Creia em nome de Jesus Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Todo dom perfeito vem do alto. Quem é o dom perfeito que veio do alto? Jesus Cristo. Perfeito. Jesus era o Cordeiro Imaculado. Jesus era perfeito. Nunca duvide da santidade de Jesus. Nós estamos vivendo nos últimos dias e olha, as pessoas estão blasfemando contra Jesus. Existem várias teorias com blasfêmia com relação ao nosso Jesus Cristo. E olha, cristão, nunca duvide da santidade de Jesus, tá bom? Nunca duvide. Jesus era 100% homem, 100% Deus. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou, porque Jesus era perfeito. Se você ouvir algo contrário a isso, pelo amor de Deus, pare de ouvir essa pessoa. Não duvide de Cristo, da santidade dele. Jesus é maravilhoso, tá bom? Essas pessoas incrédulas, que não acreditam em Cristo,
que blasfemam do nosso amado Jesus Cristo, não respeitam a nossa fé, se elas não se arrependerem, não aceitarem Cristo, elas vão pagar um alto preço, mas nunca duvide, tá bom? Nunca duvide. Você está estudando, está na faculdade, você vai ouvir muitas coisas que são incompatíveis com tua fé. Fique com tua fé. Fique com a palavra de Deus. A Bíblia é suprema, tá bom? Entre a Bíblia e qualquer livro, fique com a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus Cristo. Infelizmente, uma grande parte dos jovens que entram para a faculdade, eles acabam desviando. Então, que isso não aconteça com você, tá bom? Não duvide da Bíblia Sagrada. A Bíblia fala de um homem chamado Nabal. Esse Nabal era um homem muito ruim, porém próspero. E quando ele precisou, um dia o Davi e os homens de Davi protegeram ele. Então Davi ficou sabendo que ele estava tosqueando as ovelhas e enviou seus mensageiros para dizer assim, olha, dá para Davi aquilo que você pode, aquilo que tiver no seu coração. Ele desprezou aqueles homens, tratou mal aqueles homens. O Davi ficou irado. Falou, vou atrás desse Nabal e vou destruir ele, vou matar ele. O Davi. A esposa de Nabal, Abigail, ficou sabendo da besteira que o marido fez. E ela foi ao encontro de Davi. E ela levou presentes para Davi. Ela levou pão, representa a Santa Ceia, e levou vários presentes, ovelhas, passas. E olha, quando uma pessoa ela é explosiva, ela é inflexível, iracunda, o melhor presente que você pode dar para a pessoa é Jesus, é pregar o evangelho para aquela pessoa. Somente isso, só Jesus pode aplacar. Lembra do Pedro? Nervosinho, cortou a orelha do soldado. Agora o Pedro aceitou ser crucificado de cabeça para baixo, porque foi transformado por Jesus Cristo. Foi transformado. Então, quando esse presente entra na vida de uma pessoa, sabe aquela pessoa muito nervosa, explosiva, decide baseado nos seus impulsos. Mas quando o dom do Espírito Santo entrar na vida dessa pessoa, ela é transformada em uma pessoa mansa, em uma pessoa calma, em nome de Jesus Cristo. Então dê presentes, tá bom? Dê presentes espirituais para o teu marido, para a tua esposa, para os seus filhos. A Bíblia chama alguns homens de filhos de trovão, porque eles eram muito explosivos. Você conhece pessoas assim, nervosinhas, qualquer coisa fica nervosa. Mas Jesus transformou aqueles filhos de trovão em pessoas calmas. E Jesus vai fazer isso com o teu marido, com a tua esposa e com os teus filhos, tá bom? Receba todos esses presentes de Deus. Eu quero orar por você, principalmente porque não é salvo. Você que não é salvo, aceite o presente que Deus te deu, chamado Jesus Cristo. Você está esperando o que? Aceite Cristo neste momento. E você que já é salvo, desfrute dos presentes de Deus, tá bom? Pare de tentar merecer e creia. Eu tenho o maior presente de todos, que se chama Jesus Cristo, tá bom? Eu quero orar por todos vocês. Se for possível, feche os seus olhos. Você que não é salvo, você decidiu aceitar Jesus hoje, repita essa oração comigo. Diga assim, Jesus, eu reconheço que o Senhor é o presente de Deus, que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para a minha justificação. Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador e eu te peço, entra no meu coração. Aleluias. Se você fez esta oração, a partir deste momento você tem o dom da vida eterna, o presente da vida eterna. Agora eu oro por todos neste momento, aqueles que estão tristes, com a família destruída, casamento, filhos nos vícios. Oh meu Deus, nessa data tão importante, os pais querem ver sua família unida. Os pais desejam ver seus familiares unidos. Mas em muitos casos isso não acontece. Meu Deus, restaure essa família. Restaure o filho, o pai, o marido, a esposa. E meu Deus, junto com todos, eu oro, eu repreendo todo o mal da vida de todos e eu digo que na autoridade, no poder que há no nome de Jesus Cristo, todo mal, doenças, do alto da cabeça aos pés, em nome de Jesus, sai da tua vida, vai embora e não volte mais, em nome de Jesus Cristo. Se for possível, diga, assim seja. Diga, eu recebo todos os presentes de Deus na minha vida,
em nome de Jesus. E graças a Deus. Aleluias. Olha, eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Espero que ela tenha edificado a tua vida. Tá bom? Simplesmente receba. Eu sei que é bom demais para ser verdade. O Evangelho. O Evangelho da Nova Aliança é bom demais. Por isso que está escrito: eu realizarei uma obra tão grande, tão boa nos vossos dias, que não crerei se alguém contar. Sabe aquela história, esmola demais até o pobre desconfia? O Evangelho é tão bom que muitas pessoas não acreditam. É bom demais para ser verdade. A salvação, a vida eterna, a justificação, tudo de graça, sem merecimento. E o Evangelho é bom demais para ser verdade. O Evangelho transforma. Tá bom? O que nós pregamos não é uma licença para pecar. O que nós pregamos é o Evangelho que transforma e dá para o homem o poder de não pecar mais. Aleluias. Então, simplesmente creia nos presentes que Deus te deu. Eu desejo para todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de saúde, sabe? Sucesso em todas as áreas, em nome de Jesus. Quando você, no primeiro dia do ano, você já deve profetizar: esse ano vai ser uma bênção. Você acordou de manhã, hoje mesmo, você acordou, amanhã, quando você acordar, não murmure. Ao contrário, profetize: esse dia vai ser uma bênção. Essa semana vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe tua família com muita prosperidade. Shalom. Em nome de Jesus Cristo.